Bom dia, boa tarde, boa noite, meus alunos do segundo ano. Trago para vocês uma sequência de vídeos que vai falar sobre o conceito maior da física, que é a termologia. Dentro da termologia, fazemos o estudo da temperatura, do calor e do comportamento da matéria diante desses fenômenos físicos, tá? Vamos entender que existe uma grande diferença do senso comum para o mundo científico, né? O conceito de temperatura e calor são diferentes para a ciência do que do senso comum que temos, né? Então, comecemos pela aula 1. Temperatura. O que vem ser a temperatura? A temperatura, na verdade, corresponde ao grau de agitação das moléculas. O que isso quer dizer? Quer dizer que conforme vamos aumentando a minha temperatura, de acordo com essa minha figura aqui, noto que, assim, por exemplo, temos um sólido, temperaturas mais baixas, ele tem uma pequena vibração das partículas internas aqui. Se tivermos um líquido, vocês notam que eles já estão se desprendendo, então as partículas estão se movendo um pouco mais e tem uma separação maior entre essas partículas. Por último, temos um gás. O gás, nota-se que essas partículas se movem, desculpe o termo, mas loucamente, né? Então essas partículas estão com uma movimentação é, ampliada e notamos que existe aqui uma seta indicando o sentido da temperatura. Então, nesse sentido, eu vou aumentando minha temperatura. Se eu mudasse o sentido, estaria diminuindo. Então, esse é o sentido de aumento da temperatura. Então, estamos tão habituados à temperatura que pensamos que temperatura e calor é a mesma coisa, mas hoje vamos ver que são coisas diferentes. A temperatura no sistema internacional é medido em Kelvin, então temos uma unidade especial para a temperatura. Poxa, professor, mas não é graus Celsius? Não, no sistema internacional utilizamos o Kelvin. O grau Celsius é um outro sistema de medidas, porém utilizamos mais o grau Celsius porque está mais acessível a nós. Porque a temperatura em kelvins, na verdade, é uma unidade que parte do zero absoluto da matéria. Quer dizer que existe uma temperatura absoluta que é impossível de se conseguir alcançar, né? Então essa temperatura é impossível de alcançar, porém chegamos bem próximo dessa temperatura do zero absoluto, que é uma temperatura perto dos 273 negativos, 15, né? Então é uma temperatura em graus Celsius que é absurdamente negativa. E assume-se teoricamente que nessa temperatura as partículas parariam seu movimento e qualquer tipo de vibração interna em seu sistema atômico, né? Então existe uma forma de fazer conversão. Podemos fazer essa conversão de temperatura em graus Celsius para temperatura em Kelvin e utilizamos essa equação aqui para fazer essa conversão. Temperatura em Kelvin, TK, vai ser igual a temperatura em graus Celsius e só basta somar 273,15. Simples, né? É uma conversão trivial de simples. Então basta eu somar, por exemplo, se eu tiver 0 graus Celsius, eu vou ter na verdade 273,15 Kelvin. Não podemos falar graus Kelvin, tá? Não existe graus Kelvin, somente Kelvin. Então, se eu tiver uma temperatura, por exemplo, de 20 graus Celsius, somando 273,15, eu vou ter 293,15 Kelvin. Tá, professor? Mas se eu tiver a temperatura em Kelvin? Simples. Pega o 273 e passa diminuindo para o outro lado. Então, você vai ter a temperatura em Kelvin menos 273,15 e vai te dar a temperatura em Celsius. Beleza? Então, seguimos para nosso próximo slide. Tá, falamos sobre temperatura, que temperatura corresponde ao grau de agitação das moléculas. Agora vemos que calor é uma coisa diferente. Calor, na verdade, corresponde a uma energia em trânsito. Corresponde, então, a uma determinada quantidade de energia que está saindo de um corpo e entrando em outro. Podemos determinar a quantidade de calor que um corpo dispõe, ou seja, que está absorvendo ou cedendo, né? Através da variação de temperatura que o mesmo sofre. Então, vamos ter uma variação de temperatura que esse corpo vai sofrer. Essa variação de temperatura corresponde ao grau de agitação das moléculas. Então,
Eu vou ter uma ampliação da cinética do meu corpo, ou seja, da velocidade de agitação aqui. E ele difere porque o calor vai mudar basicamente esse grau de agitação das moléculas. Ele vai alterar a minha temperatura. Então, mais calor aumenta um pouco a temperatura e assim por diante. Se eu tirar calor de um corpo, a temperatura baixa. Tá. Existe uma equação para determinar essa quantidade de calor com base na massa, no calor específico, o Czinho. Então aqui temos calor específico, caloria por grama grau Celsius, unidade que vamos utilizar de agora em diante, né? É uma unidade mais simples, usado em química, física, engenharias em geral, porque é uma unidade de mais acesso, né? Temperatura em Celsius, massa em gramas, a quantidade de calor, meu Qzão, corresponde a uma energia, e essa energia é medida em calorias nesse caso. No sistema internacional seria o Joule, porém vamos estar utilizando calorias porque se torna mais simples de se compreender, principalmente por causa da indústria e do mercado, tá? Então a quantidade de calor que um corpo absorve mudando sua temperatura vai depender da massa desse corpo e do calor específico. Tá, mas o que vem a ser o calor específico? O calor específico, na verdade, é, como o próprio nome diz, específico ao material. Então depende do material em si. E esse calor específico basicamente define-se como sendo o calor específico a quantidade de calor absorvida para variar em 1 grau Celsius, ou seja, pegar, por exemplo, 1 grama de uma substância, por exemplo, a água. Peguei 1 grama de água, ampliei 1 grau Celsius. Quanto de calor foi necessário? Então precisamos saber esse calor. Então é a quantidade de calor absorvido para variar de 1 grau Celsius, em 1 grau Celsius, 1 grama de uma substância qualquer. Se for a água, por exemplo, bastaria uma caloria por grama grau Celsius, né? Então, teríamos uma caloria por grama grau Celsius, ou seja, 1 grama de água variando 1 grau Celsius, então mudou 1 grau Celsius de temperatura, vai ter absorvido uma caloria de calor, tá? Então, tudo isso se baseia na água como feito de cálculo e como padrão, tá? Aqui eu tenho uma tabelinha para vocês. Essa tabelinha indica todos os materiais, todos não, mas alguns materiais que podemos estar utilizando em exercícios, né? Inclusive a lista de exercícios que eu vou dispor para vocês vai conter alguns desses materiais lá. Então vocês estarão utilizando essa tabelinha para poder resolver, tá? Essa é uma tabela dos calores específicos de algumas substâncias. Temos aqui, por exemplo, a água. E o calor específico da água é 1 caloria por grama grau Celsius. Alumínio, 0,214 calorias por grama grau Celsius. E assim por diante. Amônia, bromo sólido e bromo líquido. Claro que esse calor específico vai mudar de acordo com o estado físico. Se ele estiver sólido é um calor específico, se ele estiver líquido é outro calor específico, se ele for gasoso é outro calor específico. Por exemplo, olha, a água, 1 caloria por grama grau Celsius. O vapor de água, 0,481. E aqui, por coincidência, não temos do gelo, mas mais pra frente eu coloco do gelo para você. Ah, não, tá aqui, ó, o gelo, 0,502 caloria. Temos uma grande diferença nesses valores. Note que parece que o calor específico aumenta no estado líquido, diminui nos outros dois e diminui bastante no vapor, tá? Seguimos. Existem outros conceitos dentro da termologia, como capacidade térmica. A capacidade térmica, na verdade, é uma quantidade de calor que você pode conter em um determinado material. Ou seja, como está no nosso conceito aqui, a capacidade térmica corresponde a uma quantidade de calor que uma substância deve receber para que mude sua temperatura em 1 grau Celsius. Então, vai ser basicamente a quantidade de calor que essa substância absorveu. Ok, determinamos de duas formas. Então, existem duas formas para podermos determinar essa capacidade térmica. Através da massa vezes o calor específico. Então, se eu conhecer a massa da substância e o calor específico, eu sei qual que é a capacidade térmica dessa substância, o Czão.
Nota que Czão é a capacidade térmica e Czão maiúsculo é diferente de Czinho minúsculo. Então, existe a diferença entre esses dois. Tentem evitar de confundir uma coisa com a outra. Czão maiúsculo, capacidade térmica. Czinho minúsculo é calor específico. Ou podemos determinar através da quantidade de calor dividido pela variação de temperatura que essa substância sofreu. Caso esteja muito rápido esse vídeo, vocês podem estar alterando a velocidade ali no YouTube, tá bom? Então, seguimos. Exemplo, a capacidade térmica de 1 grama de água. Então, pegamos 1 grama de água e desejamos determinar a capacidade térmica dessa substância. Se voltarmos à nossa tabelinha, aqui a água corresponde a 1 caloria por grama grau Celsius. Voltando aqui, está aqui o valor. 1 caloria por grama grau Celsius. A massa de água é 1 grama, como é fornecida no nosso exemplo. Então, temos a massa, temos o calor específico. Qual das duas equações tem essas duas informações? Obviamente a primeira, né? Massa e calor específico. Então, vou colocar minha massa no lugar, 1 grama no lugar da massa. Coloquei 1 grama aqui. Vou colocar 1 caloria por grama grau Celsius no lugar do Czinho. Coloquei ele aqui. Fazendo o cálculo, 1 vezes 1, obviamente é 1. 1 caloria por grau Celsius. Seguimos. Tá. Pessoal, então essa foi a primeira aula de termologia. Vamos ter mais uma sequência de aulas. Eu vou estar postando tudo no YouTube. Eu já tenho alguns vídeos postados ali dos outros anos, né? Estou querendo fazer mais vídeos por lá. Então, vou postar mais vídeos por lá. Vai ter lista de exercícios também para vocês. Então, vai ter algumas listinhas ali. São exercícios simples. Só que eu vou postar esses exercícios assim que terminarmos algumas das nossas aulas, né? Fechando alguns conceitos principais, eu vou postar alguns exercícios lá para vocês adquirirem nota. Assim que eu puder fazer 5 exercícios, ou seja, se eu levar 2 ou 3 aulas para vocês, a partir de conseguir elaborar 5 exercícios, eu vou estar postando ali para vocês, tá bom? Tchau, tchau, um forte abraço para todos.